Eu saúdo a todos uma boa noite na paz do Senhor. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus, né? Motivo de alegria nós estar aqui mais essa quinta-feira abençoada na casa do Senhor, nosso Deus, reunidos aqui, né, irmãos? Em uma só fé, em um só amor, para falar, para louvar, para falar o que Jesus tem feito e para ouvir o principal, né? O que ele tem para mim e para sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Sem mais delongas, né? Vamos já para a palavra do Senhor. Vamos já ouvir o que ele tem para nós nessa noite. Eu quero trazer aqui para os irmãos uma palavra que o Senhor me deu. Ele deu para mim essa palavra na semana passada, que a hora que eu estava abrindo o culto, ele falava fortemente no meu coração. E hoje, né, nós vamos ouvir o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, porque pode ter certeza, a palavra é para nós. É para nós que estamos aqui. A palavra do Senhor nunca é em vão. Tudo que vier desse livro aqui é da boca do Senhor para nossas vidas. Se nós não estou precisando nesse momento, mas vai ser direcionada para cada coração, para o coração que precisa ouvir dela nessa noite. E se não for hoje, algum momento da nossa vida, nós vamos precisar dessa palavra, porque eu preciso da palavra do Senhor todos os dias na minha vida, direcionando a minha vida, meu casamento, a minha família, sabe, os meus afazeres cotidianos. Eu preciso do Senhor a todo momento para tudo, e creio que nessa noite os irmãos também que estão aqui, os que estão ouvindo, vai ouvir, precisa do direcionamento do Senhor. Amém, irmãos? Aqui o Senhor deu para mim, irmãos, em Êxodo 14, capítulo 14, versículo 13. Glória a Deus, aleluia. Êxodo 14, versículo 13. Aonde fala assim, ó, Moisés, eu vou ler aqui, porque é aqui que o Senhor mandou eu ler, mas os irmãos vão entender o que o Senhor quer da minha e da sua vida. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais os tornareis a ver. 14. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Glória a Deus, amém, irmãos? Podemos assentar, sabe, irmãos, reverenciando o nosso Senhor Jesus, porque agora quem vai falar conosco é o Deus Todo-Poderoso, não é a missionária Dora que está trazendo a palavra dela. Eu estou trazendo o que o Senhor Deus deu para mim e para você. Ele já deu para mim há semanas atrás, no momento que eu estava precisando, porque, como eu falei, todos os dias, para tudo, eu preciso do Senhor. E nessa noite, irmãos, a palavra de Deus vem falar conosco aqui em Êxodo 14, versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo, para os irmãos entender aqui, se os irmãos tiverem, irmãos, a curiosidade de ler, desde do 14:1, vão entender por que Moisés deu essa palavra para o povo, para eles não temer estar quietos, porque eles estavam vivendo um momento, irmãos, aqui em Êxodo 14:13, para eles, desesperador. Eles estavam encurralados aqui nesse capítulo, nesse versículo. Porque, irmãos, atrás deles vinha o faraó, com seus cavaleiros, carros, um lugar onde eles já tinham sido libertos, né? Que Deus usou Moisés, preparou Moisés para libertar eles. O Senhor ali, né? Tocou no coração de faraó para libertou, até, né? Pela vontade de Deus, abençoou o povo, só que chegou um momento que o Senhor também permitiu de novo e Faraó ir atrás do povo de Deus. E nesse momento, eles estavam encurralados. Para os irmãos entenderem melhor, sem saída. Sabe, irmãos, o Senhor falava fortemente, e se Ele está falando, se Ele confirmou para trazer essa palavra hoje, porque Ele sabe que tem vidas, tem corações se sentindo encurralados. Tem-se corações, vidas se sentindo sem saída, olhando para uma situação, olhando para um problema que está acontecendo, que aconteceu, que está... Você está desesperado como esse povo estava, porque se eles não estivessem desesperados, o Senhor não usaria Moisés para falar para eles, ó, aquietai-vos, não temas, estai quietos.
E se você ler aqui, ó, aqui no 10 em diante, o versículo 10, você vai ver que esse povo, eles estavam tão temerosos, tão desesperados, que eles falaram para Moisés assim: antes nós tivéssemos ficado lá no Egito, antes nós tivéssemos continuado lá para morrer lá. Sabe o que o Senhor fala aqui hoje, nessa noite, para mim e para você? Quantas vezes o problema que está te afligindo nesse momento, a luta, o diabo está querendo dizer para você assim, ó: esse Deus que você conheceu, que você serve, não vai fazer nada por você não. Antes você tivesse ficado lá no Egito. Sabe qual é o Egito hoje, irmão? O mundo. O que o mundo tem oferecido aí para agradar a nossa carne, a falsa alegria, a falsa felicidade, o pecado, a idolatria. E hoje o Senhor está falando aqui: tem um coração assim, uma vida assim, uma alma assim, irmão, que está desesperada por situações do dia a dia, por, sabe, medo, decepções, tristeza, ansiedade, depressão, tá encurralado, se sentindo encurralado. Mas nessa noite, como esse povo esteve, irmão, e eles pensaram isso, irmãos, de voltar antes eles estivessem, sendo que Deus escolheu Moisés e preparou Moisés para libertar esse povo. Sabe o que o Senhor está falando aqui? O Senhor escolheu a minha vida e a sua vida. O Senhor está preparando a minha vida e a sua vida para a vitória que nós temos, que vai chegar na nossa mão. Senhor, nós temos, porque eu sei que a vitória é nossa. Só que o diabo, ele quer roubar a nossa maior vitória, irmãos, que é a nossa salvação, viu, irmãos? Muitos têm vivido terra, se preocupado com a terra, se preocupado pondo seus afazeres, as suas preocupações, querendo resolver do seu jeito, da sua maneira. Mas o Senhor fala nessa noite, irmãos: não temas, aquietai-vos. Aquele povo começou a ficar desesperado, porque eles olharam para trás, vinha Faraó, vinha os cavaleiros, carruagem, vinha o exército de Faraó contra eles. À frente deles estava um mar. Hoje, o Senhor está aí tocando na sua mente, no seu coração. Ele está tocando nessa situação, irmãos, que está deixando você, irmãos, porque se você ler a palavra e começar a meditar e se colocar como você estivesse lá, eu me imaginei a hora que o Senhor falou. Falei: Senhor amado, eu imagino o desespero daquele povo, né? E outra coisa, olha o pensamento, só que se eles voltassem para trás, eles iriam morrer. Eles seriam mortos à espada. Se eles adiantassem, eles iam morrer afogados. Então, sabe o que o Senhor fala? O desespero, a ansiedade não está deixando você ver e enxergar o Deus Todo-Poderoso que você tem servido. O Deus Todo-Poderoso que tem te livrado todos os dias, que tem te abençoado todos os dias, e que você chegou até aqui nessa noite, nesse momento, é porque Ele tem estado na sua vida. E esse povo estava assim, eles tinham se esquecido desse Deus poderoso, esse Deus que moveu lá, que endureceu o coração de Faraó, que deixou eles saírem. Mas porque com a permissão de Deus, Faraó voltou a perseguir eles. Só que sabe o que o Senhor fala? O que está acontecendo não é para derrota, não, irmão. Não é para destruir, não. É para que o inimigo saiba o Deus poderoso a qual eu e você estamos servindo. Irmãos, essa situação, esse problema que acontece no dia a dia, que está te afligindo. Entrou aqui, irmão, tem uma pessoa aqui que o Senhor é tão maravilhoso que Ele revela para nós. Irmãos, e eu posso sentir esse coração apertado, angustiado, esse peito tão apertado, angustiado por esse momento. Sabe o que o Senhor fala para esse povo aqui? Que não era momento deles resolver com as mãos dele, não era fisicamente, porque se eles fossem enfrentar o exército, eles iam morrer. Sabe o que o Senhor fala? Não é para você fazer do seu jeito, não é para você falar, resolver do seu jeito, é para você crer no Deus que você serve, deixar na mão deles. Era isso que o Senhor, nosso Deus, usou Moisés para falar para esse povo. Olha o que Moisés falou. Moisés, porém, disse ao povo: não temais,
estai quietos. Sabe o que significa esse estai quietos, irmãos? Não é que nós vamos parar de orar, não. O Senhor está falando assim, ó, creia, confia. O Senhor está com você. Ele estava lá naquela situação, naquela decepção. Ele está lá naquele problema que está acontecendo, que você está querendo resolver. Só que o Senhor fala assim, ó, está aí quieto, confia em mim. Sabe por quê? O Senhor vai preparar o momento certo, que nós temos que falar, que nós temos que resolver, que nós temos que fazer. Só que está aí quietos, não temas, o Senhor fala nessa noite. Você tem se sentido assim, aterrorizado até muitas vezes. Há momentos que parece que vai explodir seu coração. Sabe o que o Senhor fala nessa noite? Irmão, é um momento de decisão. Hoje é o último dia do mês de abril. O Senhor quer que você comece amanhã um mês diferente, com uma vida diferente. É hoje. O livramento para eles foi naquele momento. É hoje, o Senhor fala. O Senhor está te livrando desse momento, desse medo, dessa ansiedade, dessa depressão, dessa decepção, dessa tristeza, que você precisa tomar uma posição, uma decisão hoje, de deixar ela aqui diante do altar. Porque o Senhor está aqui para te dar livramento. O Senhor fala assim, ó, ou você deixa nas minhas mãos, ou isso aí vai te ocasionar fisicamente uma enfermidade. Porque, irmão, se nós não deixar na mão de Deus, se nós não cremos, se nós não nos aquietarmos para ouvir a voz de Deus, para crer, para confiar que nós servimos um Deus vivo e poderoso, a nossa carne física vai sentir. É dessa maneira que o Senhor fala dessa noite. É desse jeito que Ele quer falar. E é Ele que está falando aqui. Tem um coração aqui. Tem vidas aqui que está com o coração apertado. Que precisam tomar decisões. Precisam. Até onde eu falei para a irmã Sônia, eu falei, a palavra é de esperar no Senhor. Eu sei que é difícil, irmãos. Eu sou ser humano também. Eu sei que às vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos resolver da nossa maneira. Olha o povo queria resolver da maneira deles. Eu vou voltar lá. Moisés, por que você não deixou nós morrer lá? Olha o diabo falando na sua mente aí. Esse problema, outra dificuldade. Cadê o seu Deus? Antes você não tivesse conhecido isso, é conversa do diabo para sua vida, para te enganar. Irmãos, nessa noite, o Senhor quer decisão na minha e na sua vida. Ele quer uma posição. Sabe o que o Senhor falava? Hoje é a última quinta-feira de abril. Amanhã você quer viver algo novo na sua vida? Deixa no altar do Senhor hoje. Deixa no altar do Senhor hoje as suas necessidades, a sua ansiedade, o seu medo. Eles estavam tão aterrorizados, irmãos, encurralados, sem saída, achando que ia acabar ali, desejando voltar para o mundo. Sabe o que o diabo está fazendo na vida de muitos? Levando de volta para o Egito. Hoje o Egito é o mundo, irmãos, aí fora. Hoje o faraó é o diabo colocando na mente das pessoas que é melhor estar lá, que quem está lá no mundo não conhece Deus é melhor. Irmão, é mentira de Satanás. É mentira. Olha a palavra de Moisés, do Senhor na vida de Moisés para o povo. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Você está tão aterrorizado, você está tão preocupado. Olha, irmãos, você tem saído para trabalhar, você tem conversado, você tem sorrido bastante, mas dentro de você, aí a angústia está. Você está querendo resolver as coisas, os problemas do seu jeito, mas nessa noite o Senhor fala assim, ó, aquietai, porque eu sou Deus na sua vida. Sabe, irmãos, o inimigo, o diabo, eu não tenho medo de falar o nome dele também, não. Ele tem vindo contra a nossa vida, ele quer tirar a nossa paz. Ele quer dizer para nós que nós estamos servindo a Deus e nós não vamos vencer, nós não vamos ser vitoriosos. Mas nessa noite eu venho dizer para você, você serve um Deus vivo e soberano e poderoso, irmãos, que vai
destruir os seus inimigos e vai abrir o mar vermelho para você passar em terra seca. Oh, glória a Deus! Oh, glória, aleluia! Nós vamos vencer, irmãos. Eu profetizo aqui nessa noite, nós vamos vencer. Nós vamos cantar o hino da vitória juntamente lá no céu, irmãos. Eu profetizo na sua vida, não só aqui nessa terra, mas lá. Nós vamos morar numa cidade, irmão, de ouro e de cristal, onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais tristeza. Mas nessa noite, o Senhor fala assim, ó, eu preciso de decisões, de posição. Deixa no meu altar. Você entrou no lugar certo. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para te dizer, para dizer para mim, ó, estai quietos. Não temas. Irmãos, como o medo tem aterrorizado a sua vida. O medo, a ansiedade, sabe, a decepção, a tristeza, porque problemas nós vamos ter, irmão. Esse dia eu até conversava com meu esposo. Eu falei, o povo de Deus, cristão que conhece Deus, que não quer ter luta, pede para Deus levar, vai morar no céu. Porque enquanto nós estivermos aqui, irmão, nós vamos estar dia e noite brigando, mas não é contra carne e sangue, não. É contra a sorte espiritual da maldade. É contra o diabo que quer roubar a nossa salvação. Então, olha só. Estais quieto, ó. Não temais, estai quieto. Olha que Moisés falou para o povo, que o Senhor mandou, é a palavra do Senhor para aquele povo. Acalma, aquieta. O Senhor está querendo te ensinar como agir. Mas, sabe, a sua ansiedade, às vezes a nossa ansiedade, o nosso medo, não deixa nós ouvirmos a voz de Deus falar assim, ó, é da minha maneira, é do meu jeito. O Senhor quer nessa noite trazer paz para a sua alma. O Senhor falava assim. Aquela paz que você vai enfrentar o que tiver que enfrentar, mas você vai estar em paz. Mesmo que o mundo esteja, irmãos, de perna para o ar, você vai estar em paz, porque eu tenho vivido essa paz, irmãos. Não importa o que aconteça, eu falo, Senhor, eu quero que essa paz permaneça em mim. Até a hora que o Senhor me buscar, irmãos. É uma paz que, se você for explicar, ninguém entende. Você vive problemas, dificuldade, enfrenta situações, mas você confia. O Senhor fala nessa noite, confia em mim, porque eu estou contigo, não tema, esteja quieto, para você ouvir a voz de Deus, para que essa paz, nessa noite, o Senhor fala assim, ó, você não vai sair da mesma maneira, só que você precisa crer, confiar, porque essa palavra significa isso, ó, não temais, estai quietos. Esse quieto aqui, o Senhor está falando para você assim, ó, confia. Tenha fé, eu estou no controle, eu não perdi o controle. Tudo que está acontecendo, eu estou permitindo, porque eu quero que tantos inimigos como aqui, o próprio povo de Deus, reconheça que serve esse Deus vivo, poderoso, soberano, majestoso. Irmãos, nosso Deus é maravilhoso, não tem, é palavras que não cabem a Ele. E nessa noite, o Senhor fala aqui comigo e com você. E o Senhor fala com essa pessoa, entrou essa pessoa assim. Só que o Senhor fala assim, ó, não saia hoje da mesma maneira. Deixa no altar do Senhor. Comece, olha só, o Senhor preparou essa palavra para o dia de hoje, o último dia do mês de abril, a última quinta-feira. O Senhor quer que você comece amanhã, o mês de maio, sabe? Livre, leve e solto, né, irmãos? Mas não é o solto que nem o mundo fala, não. É livre, leve e solto, irmão, da angústia, do medo, da depressão, das decisões erradas. Deixa nas mãos do Senhor. Esse povo aqui, chegou um momento que eles tiveram que crer nesse Deus vivo e poderoso. Porque se eles voltassem para lutar, eles iam perder a batalha. O Senhor aqui neste momento que esse povo estava falando assim, era para eles, a luta não era mais fisicamente, era espiritualmente. Então, ó, na sua vida, em todas as áreas, está quieto para você ouvir o que Deus quer. Qual direcionamento o Senhor quer dar para a sua vida? Como o Senhor quer que você faça? Ele fala nessa noite. Nessa noite ele está tirando essa carga, esse peso, esse coração que parece que vai explodir, irmãos. O Senhor falava assim, você quer ver como que tá? Você quer ver como que tá essa vida? Tá dessa maneira, mas hoje o Senhor fala assim, ó, deixa no meu altar, deixa no meu altar, deixa na minha casa, deixa no meu santuário, porque eu tô aqui, eu se faço presença aqui, deixa aqui,
Só que para você sair daqui diferente hoje, diferente do jeito que você está há dias, que você, irmãos, é um desespero que não é, sabe, não é para atingir ninguém, não é para maltratar ninguém, tá maltratando e judiando você próprio. Só que você serve esse Deus poderoso. Só que essa situação não está deixando você enxergar isso. Você lembrar, o Senhor quer que você hoje aquieta, traz na sua memória as experiências que você já viu e já teve com o Senhor, para que hoje, nessa noite, você vai sair daqui diferente. E no próximo culto você vai testemunhar. Eu não sei qual o próximo culto, mas eu creio que você vai testemunhar que você deixou aqui no altar do Senhor aquilo que, sabe, estava te angustiando, te causando medo. Aquele povo estava atemorizado, nós vamos morrer. Nós saímos lá, nós devíamos ter morrido lá no Egito, engano de Satanás. Você não tem que voltar para trás, não. Você não tem que olhar e ter saudade daqui da onde o Senhor te tirou, não. Porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Ele fala nessa noite. E olha só a palavra, e vede o livramento que hoje o Senhor vos fará. Irmãos, o Senhor hoje, Ele está te livrando. Hoje, é hoje. É hoje. O Senhor fala aqui que Ele está te livrando até da morte física mesmo. Porque uma situação que aconteceu, que entrou essa ansiedade no seu coração, ela ia levar a sua vida. Então, nessa noite, agora eu estou entendendo, porque o Senhor falou assim, ó, é hoje, a decisão é hoje, a posição é hoje. Irmão, entrega seus problemas, sua ansiedade na mão do Senhor. Confia, creia nesse Deus. Ele não vai deixar você morrer nessa situação, não. Porque se você continuar lendo, você vai ver aqui, ó. Porque olha o que o Senhor falou através da boca de Moisés para o povo. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornarei a ver. Irmãos, esse inimigo vai cair por terra. E você não vai mais ver ele não vai se levantar mais contra a sua vida em nome de Jesus. Se você crer, se você confiar, irmãos, você não vai sentir mais esse nome de Jesus. Eu falo porque eu vivi isso. Eu tive depressão. E o dia que o Senhor me libertou, o Senhor falou, nunca mais você vai sentir. Se você crer, continuar confiando, nunca mais. Irmão, às vezes vem, eu já falei para os irmãos, às vezes eu acordo sufocado, desesperado. Eu começo a repreender, eu falo, não, meu Deus me libertou. O Deus Todo-Poderoso me libertou. Hoje, nessa noite, o Senhor vai te libertar dessa angústia, dessa ansiedade. Sabe para quê? Para que você tome a decisão certa. Para que você deixe Deus te direcionar, para você tomar decisão na sua vida física, mental, espiritual, sentimental, financeira, seja qual for. O Senhor fala nessa noite, falou para aquele povo, vocês não vão ver mais. E olha, se você continuar lendo, e olha só, irmãos, o Deus maravilhoso, né? Domingo foi o último dia que nós aprendemos do amor de Deus pela nossa vida. O amor de Deus pelo povo dele, o cuidado, a proteção, o livramento, ó. E o Senhor pelejará por vós. Para de querer fazer do seu jeitinho. Para de querer falar, fazer do seu jeitinho. O Senhor fala, mas o Senhor que está falando essa noite. Para de querer resolver, querer mudar situações. O Senhor vai fazer por você. Creia, confia. O Senhor que vai trazer essa paz que você precisa, necessita nessa noite. É o Senhor que vai te mostrar a decisão certa. O que você precisa fazer da maneira certa, ó. O Senhor pelejará por vós. E vós, ó, calareis. Olha o que o Senhor está falando. Sabe o que o Senhor quer dizer aqui? Deixa eu tomar a direção. Deixa eu usar a sua boca para que você deve falar. Deixa eu usar o seu pensamento para que você deve pensar. O Senhor fala fortemente nessa noite, irmãos. Essa é a palavra que Ele quer para mim e para a sua vida. E descendo aqui no 15, ó. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem.
A ordem de Deus nessa noite é marche, 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 marche. Você está querendo parar por quê? Se a ordem marche, marche, e você vai atravessar esse mar a seco. Você vai atravessar, você vai vencer, você vai viver em paz, porque é isso que o Senhor está trazendo essa noite, paz para a vida, para almas. Irmão, quantas situações do dia a dia têm causado ansiedade, depressão, porque é o mal do século hoje, porque o povo de Deus, irmãos, está muito inquieto, está se preocupando muito com as coisas da terra, esquecendo de buscar o reino dos céus. Irmãos, aí a hora que acontece o problema, se desespera. Por quê? Irmãos, olhe para o nosso Senhor Jesus. Busca a palavra que o Senhor fala aqui. Buscai primeiro o reino de Deus. Então, nessa noite, olhe que fala aqui. Diz aos filhos de Israel que marche. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar. E fende-o, para que e abre, para os irmãos entenderem. Para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Olha só, irmãos, você vai vencer. Nós vamos vencer, irmãos. Irmãos, o Senhor nos escolheu, porque Ele sabe que nós somos guerreiros do Senhor. Irmão, tudo que está vindo contra a nossa vida é para cair, porque maior é o Senhor que peleja por mim e pela sua vida. O Senhor fala nessa noite, confia em mim, você vai passar nesse mar a seco. E sabe o que aconteceu se você continuar lendo? O Senhor permitiu que os egípcios entrassem no meio do mar também, chegasse até no meio do mar, né? Só que o povo conseguiu, passou, venceu, mas eles morreram ali porque o mar se fechou, irmãos. O Senhor fala nessa noite, deixa aqui no meu altar a sua ansiedade, a sua preocupação. Você vai vencer, você vai passar, irmão. Você vai cantar assim o hino da vitória lá do outro lado. Não se preocupe não, para de se preocupar. O Senhor fala, deixa o Senhor pelejar por você. Deixa o Senhor tomar a direção da sua vida. Eu sei, irmãos, que às vezes nós entramos aqui e queremos ouvir o que nós queremos, mas o Senhor está falando do jeito que Ele quer falar. É assim que Ele quer falar. Ele quer que hoje você deixe aqui no altar dEle essa ansiedade. O Senhor volta a falar que é isso que Ele está falando. Essa ansiedade, essa preocupação, esse medo. É aquilo que o povo estava sentindo naquele momento. Desespero, não tem saída, meu Deus. Como que eu vou fazer? O Senhor está falando assim, mas não é para você fazer, é para você confiar em mim. Como que eu resolvo? Não é para você resolver, é para você buscar Deus, porque Ele vai pelejar. Ele vai fazer. Ele quer que nós, irmão, tenhamos paz, confiança nesse Deus vivo e poderoso. Por isso que no 14, ele fala, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Nessa noite, irmãos, a palavra do Senhor que Ele deu foi desse jeito. Ele falou, é só isso, é isso que eu quero falar. Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor na sua vida, na sua família, na sua decisão, naquilo que você precisa. Amém, irmãos? E nessa noite, irmãos, antes de eu orar, essa foi a palavra que o Senhor deu. Eu quero que os irmãos venham aqui na frente. É o que o Senhor está tocando aqui. O evangelista, o